Então convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 12. E hoje você deixa a Bíblia no jeito aí que a gente não vai ficar hoje diferente do que eu tenho feito. Geralmente, vocês me conhecem, eu gosto de pegar um texto, explicar o texto, ler o texto. É isso que geralmente eu faço. Hoje, por causa da Páscoa, a gente vai andar um pouquinho na Bíblia. Tá bom? Então você acha aí Êxodo no capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Eu creio que todos vocês acharam Êxodo capítulo 12. Antes da gente ler, o que está acontecendo? Hoje, domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Hoje é o dia mais importante do cristianismo. O domingo da ressurreição. É o dia que nós comemoramos que o nosso Redentor vive. Nós não adoramos um Deus morto, nós não adoramos um Senhor morto. O nosso Senhor, o nosso Redentor, o fundador do cristianismo, está vivo. Diferente de todas as outras religiões, que os seus fundadores, todos nós temos as suas lápides, os seus túmulos, ainda hoje conosco. O cristianismo não tem túmulo. Nós não temos túmulo. O cristianismo é feito de vivos e não de mortos. Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. E porque Ele vive, nós estamos aqui essa noite. Então eu queria convidar você a andar comigo hoje e falar um pouquinho sobre a história da Páscoa. A história da Páscoa. Porque talvez você não conheça a história da Páscoa. Da onde veio? O que é Páscoa, aliás? O que é essa palavra Páscoa? Porque por algum tempo, ou por muitos anos na minha vida, eu fiquei, mas o que é Páscoa? O que Páscoa, a palavra Páscoa significa? E eu não entendi o que era a palavra Páscoa. Ou, eu não entendi o que significava a Páscoa. Aí eu vou entender que era a ressurreição de Cristo, estava ligada com a ressurreição de Cristo, que não era o coelhinho da Páscoa. E aí, eu fui lendo as Escrituras e fui entendendo o que é a Páscoa. E a Páscoa, ela não começa com o cristianismo. Ela não começa na ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é uma festa judaica. Deus instituiu a Páscoa no Antigo Testamento e não no Novo. É a Páscoa que Jesus está celebrando na semana da sua morte. É isso que ele está celebrando. Então é isso que eu quero ler com vocês. Então, aí em Êxodo capítulo 12, a gente não vai ler o capítulo todo, mas eu vou ler a partir do versículo 1. E diz assim, Êxodo 12, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada casa puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês comerem o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés
e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Se você virar aí a sua página comigo e for para o versículo 26, diz assim: quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas, quando matou os egípcios. Então aqui nós vemos o que significa a Páscoa, a instituição da Páscoa. Deus instituiu a Páscoa com a saída do povo de Israel do Egito. Então, quando Israel era escrava do Egito, Deus já tinha feito os milagres, já tinha feito as 9 pragas no Egito, esse é o contexto dessa história, já tinha feito as 9 pragas, e o faraó dizendo, não deixo, não deixo, não deixo. E aí então Deus diz, comemorem a Páscoa, ele institui a Páscoa, porque agora ele vai deixar vocês saírem. E como que vocês comemorarão a Páscoa? Comemorarão a Páscoa dessa forma que nós acabamos de ler. Vocês escolham um carneiro, um cabrito de 1 ano, sem defeito, e vocês matem-o, sacrifiquem-no e peguem o seu sangue, passem nos umbrais da porta. Por que vocês têm que fazer isso? Porque eu vou passar pelo Egito e eu vou matar todos os primogênitos. Mas quando eu passar pela casa de vocês e eu vir o sangue na porta, eu não matarei os filhos de vocês. Mas que ninguém do povo de Israel saia. Ninguém. Porque Deus não faz diferença de um judeu ou de um egípcio. A diferença estava em uma única coisa, no sangue naquela porta. A casa do judeu que não tivesse o sangue, ela também seria destruída. O filho seria morto da mesma maneira, porque Deus já nos está ensinando que ele não faz acepção de pessoas. Diante dele, o que essa história toda está ensinando para nós? Existe uma dívida de sangue de toda a família diante de Deus. E o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos, como nós temos estudado durante essa série de Romanos: não há um justo nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos merecem uma coisa diante de Deus: a ira, a morte, a destruição. É isso que o Êxodo está ensinando. Toda a família, todos nós, temos uma dívida de sangue diante dele, porque ele é o Senhor, o Deus que não tolera pecado. O Êxodo então está nos ensinando essa lição, que existe uma dívida que precisa ser paga, e só o sangue pode pagar, só quando Deus ele vê o sangue que ele pode perdoar. Então essa palavra Páscoa é passar sobre, eu passarei sobre e não pararei. É passar além de e não parar. É isso que ele está falando aqui. Eu vou passar pelas casas no Egito. E a casa que não tiver o sangue, a casa que não for coberta com o sangue, ela será destruída. É isso que Jesus está nos ensinando no Novo Testamento. É isso que Deus está fazendo no Novo Testamento. E aí ele está nos ensinando o porquê nós devemos comemorar isso. Por que nós devemos lembrar isso? Nós devemos ensinar para os nossos filhos essas coisas. Essa é uma ordenança de Deus. Diferente de Israel, nós não pegamos nossos filhos e falamos, com mão forte e poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra de escravidão.
o nosso discurso é um pouco diferente. Com mão forte e poderosa, pela graça de Deus revelada em Cristo Jesus, Deus nos deu o seu único Filho. E com mão forte e poderosa, através de Cristo, por causa do sangue do Cordeiro de Deus, Ele nos tirou da terra de escravidão, do pecado e morte, e nos trouxe para seu reino, o reino de luz, o reino de paz. Agora somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E aí, a gente vai lá para o Novo Testamento agora. Abre aí comigo Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. A partir do versículo 7. Lucas 22, a partir do versículo 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Para um pouquinho. A festa que ele se refere, às vezes você vai ver no Novo Testamento a festa da Páscoa para os judeus. Na verdade, a Páscoa era o dia do sacrifício do cordeiro, o dia que eles comiam o animal. Aquela noite, a noite da Páscoa. Contudo, a festa que está ligada, a festa que eles comemoravam é a festa dos pães sem fermento. É essa festa que ele está aqui se referindo. Chegou o dia dos pães sem fermento. É uma celebração. Às vezes você vai ver eles falando da festa toda como a festa da Páscoa, ou você vai ver a festa dos pães sem fermento. A festa dos pães sem fermento e a Páscoa é a mesma coisa. Tá bom? Versículo 8. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Tomem, este é o meu corpo partido em favor de vocês. Tomem, este é o meu sangue derramado em favor de vocês. Então, o que Jesus está comemorando aqui com os seus discípulos? Ele está comemorando a Páscoa judaica. O que eles estão indo preparar para Jesus é a Páscoa, é a celebração da festa dos pães sem fermento. É isso que eles estão preparando aqui para Jesus. Contudo, onde está o cordeiro?
Porque no texto que nós acabamos de ler em Êxodo 12, o que eles tinham que se separar para Deus? O que tinha que ter? Qual o elemento principal da mesa no jantar da Páscoa? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro provido, sacrificado para Deus, para aplacar a ira de Deus, para que Deus não consumisse com os filhos dos israelitas. Era uma lembrança da misericórdia de Deus. Contudo, se você continuar lendo Êxodo 12, 13, Deus institui também que, a partir daquele ponto, todo filho primogênito de todas as famílias tinha que ser resgatado. Como resgatado? Quando nascesse o seu primogênito, você teria que levar e sacrificar um animal no lugar do seu primogênito, para você ficar com o seu filho. Você não sacrificaria uma criança para Deus, porque isso é abominação diante do Senhor. Mas você sacrificaria um animal, representando aquela criança, representando a dívida de sangue que se deve por causa do pecado. É isso que a Páscoa está nos ensinando. Nós compramos então de volta, os judeus compravam de volta a vida do seu filho, sacrificando um animal. Era isso que eles faziam. E aí, a gente vem para a Páscoa agora com Jesus, e Jesus comemorou outras Páscoas antes dessa. Mas essa Páscoa era uma Páscoa em especial. Essa Páscoa não era como as outras Páscoas, porque essa era a Páscoa que inaugurava a nova aliança. Essa era o tempo chegado, que ele ansiava comer com seus discípulos. Por quê? Porque agora, se você olhar para essa mesa, tem uma coisa que falta nessa mesa: o cordeiro não está na mesa. Não tem cordeiro nessa mesa. Eles deviam comer o pão com as ervas amargas. Logicamente, eles tomavam vinho, tem o cálice, tem o pão. Mas aí você começa a imaginar e pensar na cabeça dos discípulos. Que Páscoa que é? Imagina João e Pedro cutucando um outro. Que Páscoa que é essa? Cadê o cordeiro? Não tem cordeiro? Que Páscoa que não tem cordeiro? Por que essa Páscoa não tem cordeiro? Cadê o cordeiro? E aí Jesus está fazendo o que todo patriarca, o pai de família em Israel, ele tem que fazer. Ele tem que presidir a mesa. Ele tem que pegar os elementos. Ele tem que explicar os elementos para os seus filhos, para a sua família. Ele tinha que citar aquilo que Êxodo 12 nos ensinou aqui. Ele tem que ensinar para a sua família, para os seus filhos, o que a Páscoa significava. Esses aqui, é quando Deus nos tirou do Egito. O sangue desse animal é o sangue que cobria a nossa casa. E Deus passou pela nossa casa e não matou os nossos primogênitos, mas nos tirou de lá, no Êxodo. É isso que eles falavam, era isso que eles ensinavam. Agora Jesus pega o pão. E Jesus então ele vai ensinar o que é a Páscoa. Agora ele vai ressignificar a Páscoa. E aí ele pega aquele pão. E não é mais o pão do sofrimento deles. Agora é o pão que é o meu corpo, partido em favor de vocês. Agora é o cálice que é o meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Porque eu sou o cordeiro que tira o pecado do mundo. É no sangue dele, é o sangue dele derramado que cobre a nossa vida, que cobre a nossa casa. Porque o dia do juízo de Deus, esse dia está marcado em que todos encontraremos com o Senhor. O dia da ira, o dia do cálice da ira de Deus, pregado e profetizado durante todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento. E aí quando a gente vai para o Getsemane, quando Jesus ele entra, sai do seu jantar de Páscoa, e vai para o Getsemane, e então ele
ora a Deus 3 vezes: Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, afasta de mim esse cálice. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Do que Jesus está falando? De que cálice ele está falando? Ah, Rodrigo, ele está falando dos cravos, ele está falando da coroa de espinho, ele está falando do sofrimento físico que ele suportaria. Ele está falando para ele ser livre daquele sofrimento, daquela hora de tormento. Não é disso que Jesus está falando. Por mais importante e por mais chocante que seja tudo aquilo que nós vimos no filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e aquele filme choca, e aquele filme, ele deixa ele deixa a gente mal, em ver o nosso Senhor sofrer daquela maneira. E aí as pessoas, nossa, mas não foi daquela maneira, porque nós não suportamos sangue na nossa, ou esses sacrifícios sangüentos do Antigo Testamento, nós queremos limpar a cruz de Cristo. Provavelmente foi muito pior do que aquilo, muito mais humilhante do que aquilo. Foi o que Jesus passou. Então, se não é, Rodrigo, a dor física, se não é a humilhação, se não é tudo aquilo que nós vimos no filme do Mel Gibson, o que é? Do que ele está pedindo para ser livre? Ele está pedindo para ser livre do cálice da ira de Deus. Do cálice da ira de Deus, que está para vir sobre todo o mundo. É disso que Jesus está pedindo para ser livre. Jesus não tinha medo dos cravos. Jesus não tinha medo da morte. Jesus não tinha medo do sofrimento. Sabe, como que você sabe disso? Porque nós temos a história, se você estudar a história do cristianismo do primeiro século, segundo século, se você estudar a história do cristianismo ainda hoje em países perseguidos, como que esses cristãos iam e vão para a morte? Como que eles enfrentavam a morte? Eles iam cantando hinos de adoração ao Senhor. Eles enfrentavam a morte de cabeça erguida, porque eles sabiam que o seu Redentor vive, e que a morte, a única coisa que a morte pode fazer com o crente é isso, é nos levar para a presença de Deus. Onde está, ó morte, e o seu poder de ferir? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Venha, porque o mais baixo que você me colocar, mais alto eu serei erguido. É só isso que a morte pode fazer. Então, como que Jesus estava com medo dos cravos, da dor física, se os seus discípulos, depois dele, não tiveram medo dessas coisas? Assumir isso é assumir que o nosso Senhor, que aqueles discípulos do nosso Senhor, tinham mais força moral, psicológica, tinham mais força do que o nosso Deus para enfrentar os seus sofrimentos. Ele não tinha medo da morte. Jesus, ele pede para ser livre da ira de Deus, que estava para cobrir a vida dele. Porque Isaías capítulo 53, versículo 10 diz: agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. Quem matou Jesus na cruz não foram os romanos. Quem mata Jesus na cruz é Deus. No dia que Jesus Cristo, nosso Senhor, tomou o nosso pecado sobre ele, Deus o esmagou numa cruz. Deus o matou por causa dos nossos pecados. Esse foi o sacrifício. Ele enfrentou a ira, ele tomou o cálice da ira. E quando ele terminou, ele virou o cálice e disse: está consumado, nenhuma gota sobrou para você, para mim, nada. Ele tomou tudo. Ele bebeu o cálice da ira no nosso lugar. É por isso que nós temos a confiança e a audácia de entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos. Porque Jesus tomou a nossa ira
e nos deu a sua vida. Nos deu a sua vida. Então, a cabeceira da mesa estava o cordeiro. O cordeiro, ele não estava na mesa, sobre a mesa, porque ele estava presidindo a mesa. O cordeiro não estava morto na mesa, porque ele morreria em uma cruz depois de poucas horas. Ele é o cordeiro pascal. Ele é a Páscoa. Tudo aquilo, todos aqueles animais, tudo isso no Antigo Testamento, como diz o autor de Hebreus, eram sombras daquilo que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. É Ele. Ele é a Páscoa. Ele é o sacrifício. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí eu não sei se você já se perguntou o que é Páscoa, a palavra Páscoa. O que é Páscoa? Eu falei um pouquinho já agora no começo. O que é Páscoa? O que significa a Páscoa? E aí, se você olhar no versículo 22:15, está dizendo assim: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. E é interessante que, se você olhar esse texto em grego, essas duas palavras que eu coloquei aí em bold letters, eu coloquei em como que fala isso em português? Em negrito, desculpa, em negrito, elas são a mesma palavra em grego. A Páscoa e o sofrimento estão relacionados. Se você nunca entendeu o que é a Páscoa, em primeiro lugar, a Páscoa está ligada a uma palavra hebraica, que é o Pessá. Pessá é a palavra que nós traduzimos Páscoa, que o inglês vai traduzir como Passover. E para mim o inglês ele traduz isso melhor do que o português, porque o Pessá é essa palavra que é passar sobre e não parar. É o Passover, você pass over, você vai além de alguma coisa. Então, o Pessá, essa palavra hebraica, é isso que Deus está falando aqui. Eu vou Pessá, eu vou passar sobre o Egito e não vou parar nas casas aonde estiver o sangue. Só que essa palavra, então, ela vai para o grego. E no grego, eles, então, tentam fazer o quê? Eles vão pegar e vão, basicamente, traduzir essa palavra. E vão falar Pascá. A palavra grega, que nós traduzimos como Páscoa, é Pascá. Páscoa, ela tem esse que a gente traduz, Páscoa, que é essa referência à festa judaica, que é essa referência a passar pelas casas e não parar. Só que essa palavra, em grego, ela tem uma outra palavra, que é um verbo, pasco, que é essa palavra que Jesus está usando aqui no versículo 15. Eu quero comemorar essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Ou Pasca e Pascô. Por quê? A Páscoa está ligada ao sofrimento. Então, seria a tradução do Pasco é sofrimento. Então, Páscoa está ligada ao sofrimento de Jesus, aquilo que ele experimentaria. É por isso que nós temos a nossa palavra Páscoa. Páscoa significa sofrimento. Páscoa significa passar sobre. Tem essas duas conotações. Se você não sabia o que era Páscoa, assim como eu, você agora sabe o que é Páscoa. Páscoa é Deus passar e não parar na sua ira, porque Jesus tomou a nossa ira, colocou sobre nós o seu sangue, de forma que Deus agora ele nos perdoa, ele passa sobre nós, e a sua ira não é derramada sobre nós, mas Páscoa está ligada àquilo que ele passou por nós, ao seu sofrimento por nós. E aí no capítulo 24 de Lucas, se você virar a sua página aí, um pouquinho para frente, no capítulo 24 de Lucas, versículo 1, 24, versículo 1. Diz assim: no primeiro dia da semana,
De manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. Aleluia! Ele vive! Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão. E os homens lhes disseram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Glória a Deus! Aquele que vive. Ele sofreu, mas ele vive. Ele ressuscitou. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava entre vocês, na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixou-se, viu as faixas de linho e mais nada. E afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Se você ler o relato, o mesmo relato no Evangelho de João, vai falar que Pedro e João saíram. João corre, mas ele não entra. Ele chega, ele olha. E a palavra traduzida ali por olhar é a palavra que nós usamos para teoria. Ele teorel, que foi a palavra usada em grego. Ele olhou de maneira a fixar o seu olho e pensar sobre o que estaria acontecendo ali. Ele olha para o túmulo. E ele abaixa e ele vê o túmulo. E ele olha os lençóis, ele olha os panos que Jesus havia sido envolto. E ele pensa, ele raciocina, ele quer entender o que está acontecendo ali. E ele pensa, se fossem ladrões, por que eles não levaram, junto com o corpo, aquilo que estava cobrindo o cheiro do corpo, aquilo que tiraria a percepção do cheiro do cadáver? Por que eles deixariam aqui? Então, a Bíblia nos diz que, então ele entendeu. Eles entenderam, aqui como Lucas está nos relatando, Pedro entendeu que ele tinha ressuscitado. Agora faz sentido para ele. Agora a ressurreição faz sentido para ele. E aí ele vai caminhar, e depois a gente vai ver ele, se você continuar lendo essa passagem, ele no caminho de Emaús com 2 discípulos. E aí ele chega e pergunta para esses discípulos, começa a caminhar com eles: o que aconteceu? Por que vocês estão tristes? A resposta deles é: você é o único viajante, o único forasteiro, o único visitante de Jerusalém que não sabe o que está acontecendo? Existia Jesus, um homem poderoso em atos e palavras, e nós achávamos que ele era o Messias, que ele era o ungido de Deus, que ele é o que restauraria Israel. Mas ele morreu, já faz 3 dias que ele morreu. E alguns dos nossos foram até o túmulo e não encontraram o corpo, é verdade. Mas já faz 3 dias. Então Jesus vai andando com eles. A Bíblia diz que eles não podiam entender, ou ver, e enxergar que era ele, Jesus. Os seus olhos estavam cobertos.
E então ele vai andando com eles. E a partir do Antigo Testamento, ele começa a explicar para eles as profecias. E como que importava que o Messias sofresse, padecesse essas coisas. Que morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Todo o Antigo Testamento fala dele. Jesus vai do Antigo Testamento explicando as profecias para os discípulos. Está vendo aqui? Está vendo aqui? Isso fala dele, isso aqui fala dele, isso aqui fala dele. Como que vocês estão tardios em acreditar nas profecias? Como vocês estão tardios em acreditar nos profetas? E então ele entra na cidade com eles. E quando ele parte o pão, eles veem. Ele dá graças. Agora os olhos deles são abertos e eles veem. É o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Qual a importância da ressurreição? Na semana passada nós paramos na nossa mensagem em Romanos, no capítulo 4, no versículo 25. Esse foi o último versículo que eu li. E o capítulo 4, versículo 25 de Romanos diz: Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Qual a implicação da ressurreição? Se Jesus Cristo, mais uma vez, não tivesse ressuscitado, nós não teríamos razão nenhuma de estarmos aqui essa noite. Nenhuma. Porque um Salvador morto, ele não salva ninguém. Um Salvador morto não faz diferença nenhuma na sua e na minha vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, tudo o que ele disse, tudo o que ele fez, a sua morte não teria sido expiatória. Se Jesus não ressuscita dos mortos, nós ainda estaríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Qual a implicação da ressurreição? Por que a ressurreição é tão importante? Porque a ressurreição, ela é a autenticação, ela é o selo de aprovação, ela é a assinatura de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos, um pouquinho antes a gente leu isso, que ele foi então declarado filho de Deus depois da sua ressurreição. E aí existe um debate, então ele é adotado como filho. A partir da ressurreição, então é aí que Deus adota Jesus como filho. Não. Essa não é a interpretação do que o apóstolo está querendo dizer. A interpretação do que ele está querendo dizer é essa. A partir da ressurreição, a ressurreição mostra, deixa claro que tudo aquilo que Jesus disse que faria e alcançaria na cruz, ele fez. A ressurreição é o nosso ticket, o nosso recibo diante de Deus. Você vai para uma loja, imagina que você vai para uma loja, aí você compra alguma coisa. Aí tem aquelas maquininhas de bibibi. Pipi, quando você não paga. Ou quando tem aquele negocinho preso ainda lá. Não tem? Aí você paga e você passa por aquele negocinho. E aquele negócio apita. Já aconteceu com vocês? Você sempre pagou. Eu espero que você sempre tenha pago suas compras. Essa é a minha expectativa. Mas já aconteceu comigo. E eu tinha pago as minhas compras. Qual que é a sua reação depois que você passa pelo bibibi e ele para? E ele começa a pitar com você. E mesmo que você pagou as suas compras, você está tranquilo. Você fica, não, eu paguei. Não, você sabe que você pagou, mas lá dentro você ainda fica com aquele negócio. Mas e agora? Será que eu deixei de pagar alguma coisa? Será que teve alguma coisa que ficou para trás? Aí vem aquele segurança, 3x3, para dar uma olhada na sua bag, na sua sacola. Cadê o recibo? Está aqui o recibo. Aí ele olha o recibo, ele fala, pode ir embora. Está pago. Está pago.
Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos o recibo. Mas quando nós chegarmos no céu, e Deus pedir, cadê o recibo? Está aqui, Senhor. Está pago. Toda essa dívida está paga. Não tem nada para trás. Ele pagou tudo. A ressurreição é o nosso recibo diante de Deus. É a nossa garantia de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é Deus, e porque Ele é Deus, Ele pode pagar pelo preço dos nossos pecados. Mas Ele é homem, como nós, e porque Ele é homem, Ele pode morrer e ser o nosso representante diante de Deus. Porque só sendo Deus, Ele pode sofrer a ira. Só sendo Deus, Ele pode pagar o preço dos nossos pecados. E só sendo homem, Ele pode ser o nosso representante. Porque pelo pecado de um homem, pela transgressão de um homem, entrou o pecado no mundo. Assim também, pela justiça, pelo ato justificador de um homem, entrou vida. Entrou vida. É a ressurreição que é a garantia da nossa vida. É ela. A ressurreição garante que Ele é a verdade. E tudo o que Ele disse é a verdade. E é por isso que nós vivemos alegres. Porque nosso Redentor vive e governa para sempre. Mas muito de nós nessa região, talvez as crianças na escola, tenham já escutado isso. A ressurreição é uma lenda. A ressurreição é uma lenda, nunca aconteceu. E eu queria dividir com vocês 3 fatos sobre a ressurreição. 3 fatos históricos sobre a ressurreição. Porque como eu sempre digo, nós somos chamados para pensar e ter resposta, dar a resposta da nossa fé, como diz o apóstolo Pedro, dar a razão da nossa fé. Nós não somos chamados para, uma vez que se tornamos cristãos, agora vamos ignorar a razão. Então agora eu vou parar de pensar. Não, nós somos chamados a pensar ainda mais, para poder dar uma resposta inteligível às pessoas que nos pedem razão da nossa fé. Três fatos sobre a ressurreição que nós podemos explorar ou explicar. Então, primeiro, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Segundo lugar, Jesus apareceu aos seus discípulos. Em terceiro lugar, os discípulos creem na ressurreição. O túmulo está vazio. Ele aparece aos seus discípulos. E os discípulos creem. E por que isso é importante? Então o túmulo está vazio. O fato histórico é reportado por pelo menos 6 testemunhas diferentes nos evangelhos. Nos evangelhos e nas cartas. Nós temos 6 testemunhas. Os evangelhos, Atos e 1 Coríntios. Afirmando que ele ressuscitou, que o túmulo estava vazio, aliás. O túmulo estava vazio. Por que isso é importante? Porque dentro da academia, dentro dos historiadores, aqueles que são os estudiosos, se você tem um fato histórico que é relatado por 2 testemunhas, a parte diferentes umas das outras, 2 testemunhas, existe uma grande possibilidade de que essa história seja uma verdade. 2 testemunhas. Nós temos pelo menos 6 relatos originais de que o túmulo estava vazio. Esses relatos, eles são muito próximos à data do acontecimento. As cartas e os evangelhos, eles são muito próximos da data em que Jesus foi morto, em que ele foi colocado no túmulo. Então, isso também colabora com o quê? Com o fato de que o túmulo está vazio. Terceiro lugar, as mulheres. Se você prestou atenção no que a gente estava lendo aqui, quem são as primeiras a chegarem no túmulo? As mulheres. Naquele tempo, no tempo da Bíblia, no tempo do 1º século, as mulheres elas não serviam como testemunha
de nada em tribunais. Você não poderia levar uma mulher diante de um juiz e ela viu o que aconteceu comigo. Ela é minha testemunha. Ela não servia como testemunha. Mulheres não serviam como testemunha no tempo de Jesus. Então, se essa história é uma história falsa, se é uma história inventada pelos discípulos e pelos apóstolos, eles nunca teriam colocado mulheres como testemunha. Eles teriam colocado homens. Eles teriam pulado a parte das mulheres e colocado direto Pedro correndo para lá com João. Porque são homens que são válidos para dar testemunho, não mulheres. Então, se alguém que quisesse fazer essa história parecer verdadeira, nunca teria colocado mulheres nesse texto. Teria colocado homens, para esse texto ser mais convincente. Mais uma prova de que esse texto é um fato histórico. Então, o primeiro fato histórico, o túmulo está vazio. Aliás, gente, nenhum scholar hoje, nenhum estudioso hoje, ele tem a audácia de afirmar que Jesus não veio, ou que Jesus não morreu, ou que o túmulo de Jesus não estava vazio. Nenhum nega isso. Nenhum nega isso. Pode ser ateu, pode ser liberal, nenhum mais nega que o túmulo estava vazio. O túmulo estava vazio. O segundo lugar, Jesus apareceu aos seus discípulos. Por que Jesus aparecer para os seus discípulos é importante? Por que Jesus aparecer é importante? O que eu falei sobre os discípulos no caminho de Emaús? Como eles estavam? Desencorajados, desanimados, humilhados, escondidos. Era assim que eles estavam. Quantos sobraram quando Jesus estava indo para a morte, sendo crucificado? João estava lá, com algumas mulheres. Todos os outros sumiram. Pedro negou. Sabe por que eles saem, vão embora? Porque eles estão desanimados, encorajados, escondidos? Porque na cabeça deles não existe em Israel a noção de que o Messias deveria vir e morrer. Como disseram aqui os discípulos no caminho de Emaús, nós acreditávamos que ele era o homem, o ungido de Deus, o Messias, que ia restaurar Israel, mas já faz 3 dias que ele morreu. Ele morreu, acabou. O Messias morreu, então ele não é o Messias. Eles duvidavam. Dúvida estava no coração deles. Eles se escondiam diante de tudo isso. Todos os evangelhos relatam que Jesus foi visto. Qual que é a importância de Jesus ser visto? Quando agora eles veem Jesus, alguma coisa muda. Jesus então aparece para eles e eles veem Jesus. E aí nós temos relatos nos evangelhos. Aliás, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz que Jesus foi visto por Pedro, pelos 12, depois por mais 500 discípulos, depois por Paulo, como aquele nascido fora de tempo. Paulo também viu Jesus. Por que Paulo escreve isso? Por que é importante Paulo falar que ele foi visto por esses homens e pelos 500? E aí ele escreve: alguns desses morreram, mas outros ainda estão vivos. Por que é importante Paulo escrever isso? Porque eles poderiam, aquelas pessoas para quem ele está escrevendo essas cartas, poderiam fazer o quê? Entrevistar essas pessoas que viram Jesus. Ele não está inventando uma fábula, não é uma lenda, não é um mito. Eu tenho testemunhas oculares, e eu mesmo, diria ele, vi o Senhor Jesus. Vi o Senhor Jesus. Terceiro fato, os discípulos creem na ressurreição. Eles não apenas veem, eles não apenas agora acreditam que ele ressuscitou, é verdade. Eles creem de todo o seu coração que ele ressuscitou. Como que eles creem? Qual é a prova que você tem, Rodrigo, que eles creem? Como que eu posso acreditar que eles creem que não é uma coisa que você está me falando? Como? Qual a prova que você tem que os discípulos creram? Porque todos eles morreram. Todos eles morreram.
enfrentando uma pergunta, enfrentando a oposição para uma questão. Negue o seu Deus, negue esse Cristo, negue que ele ressuscitou. E qual que é a resposta dos apóstolos? Qual que é a resposta de milhões e muitos outros discípulos depois de Cristo? Eu morro, mas eu não nego que o meu Senhor vive. Se fosse uma mentira, gente, se é uma lenda, como alguns querem colocar o cristianismo, a ressurreição é uma lenda, é uma invenção do cristianismo de séculos depois, ou é uma invenção dos apóstolos. Foram os apóstolos que inventaram essa mentira. Se fosse uma mentira inventada por um bando de apóstolos que se juntou ali, 12 homens. Gente, se você pegar 12 pessoas e planejar e contar uma mentira, quanto tempo você acha que essa mentira vai demorar para ser descoberta? Pouco tempo. Pouco tempo. Ela vai ser descoberta. Um vai abrir a boca, pelo menos um vai abrir a boca. Todos eles enfrentaram a morte, mas eles não negaram o que eles tinham visto e no que eles tinham crido. Qual que é a maior prova de que Jesus ressuscitou? O túmulo está vazio. Os discípulos viram ele. Eles creram ao ponto de morrer pela sua fé. Não apenas pela fé, pela razão que eles estavam vendo na frente deles. O meu Senhor vive. O meu Jesus vive. E aí, mais duas, um deles eu já falei, apóstolo Paulo. O que o apóstolo Paulo está indo fazer em Damasco? O que ele está no caminho de Damasco? O que ele tem na mão? Cartas para prender cristãos e jogá-los na cadeia. O que o apóstolo Paulo fazia? Ele torturava cristãos até que eles negassem a fé. Esse homem caçava cristãos. É ele que é o testemunha da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele olha e ele está lá testemunhando a morte daquele homem. Aquele homem não nega a sua fé. E ele, enfurecido, vai atrás de outros e quer colocar esses outros na cadeia, quer matá-los, quer persegui-los, quer destruir o cristianismo. Então ele vê quem? Ele encontra com quem? O Senhor no caminho de Damasco. Todo mundo do apóstolo Paulo é destruído. Toda a sua visão com relação ao judaísmo tem que ser refeito. Ele viu Jesus. O maior perseguidor do cristianismo agora está convertido porque ele vê Cristo. Como que você explica a conversão de Paulo? Como que você explica o maior assassino, o maior perseguidor da igreja se converter, se não pela ressurreição de Cristo? O seu irmão, o último exemplo, James, o irmão de Jesus Cristo. Lembra que Jesus está pregando e fazendo milagres e fazendo? O que a família dele vem fazer quando ele está lá no meio dos seus discípulos? Os seus irmãos vêm buscar ele, por quê? Porque ele está doido. Porque ele está doido. Os seus irmãos não acreditam em Jesus. O que faz os irmãos de Jesus acreditarem nele? A ressurreição. Ele disse que era. Agora nós cremos que ele é. Esses fatos são fatos da ressurreição. Então nós não acreditamos numa lenda, nós acreditamos num Deus vivo. Finalmente, na conclusão, quais as implicações disso para a minha vida? Qual a implicação da ressurreição para a minha vida? Tá, Rodrigo, maravilhoso, Jesus ressuscitou. Entendi, temos provas históricas para isso. A nossa fé não é uma lenda. Mas como que isso afeta a minha vida? Como que a ressurreição afeta a minha história hoje, aqui em Lowell, agora? E algumas, pelo menos, eu destaquei pelo menos algumas aqui. Ele é a nossa garantia de vida eterna, como eu já disse. Ele é a nossa garantia de vida eterna. E nós não andamos por vista, nós não andamos olhando para esse mundo. Esse mundo não é a nossa casa. Isso aqui, como eu já disse, vai passar. Vai passar. Mas uma coisa não passa. Nós estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. E a garantia disso é a ressurreição.
Segundo lugar, ela é a nossa fonte de alegria diária, é a certeza da vitória em meio das incertezas da vida. Como assim? A ressurreição é aquilo que nos dá força para passar por essa vida. É a ressurreição por quê? Porque eu sei que o final de tudo não é aqui, não é agora. Se eu cair de cama amanhã e for para um hospital e a morte chegar e me pegar, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele é a minha garantia. E então, se está tudo errado, se toda a certeza da nossa vida se tornou incerteza, nós temos uma certeza que vai dirigir a nossa vida, que Ele vive. Ele é o nosso Senhor. E se isso aqui não nos alegra, gente, o que vai nos alegrar? Um carro novo, uma casa nova, dinheiro? Os apóstolos morreram por causa disso aqui. Felizes por causa disso aqui. Se a nossa vida estivesse centrada nele, na eternidade, na nossa vida com Ele, isso transforma o nosso jeito de viver o aqui e agora. Se a nossa vida estivesse centrada nas coisas aqui e agora, a ressurreição para a gente não faz diferença nenhuma, porque eu quero ser feliz aqui e agora. E aí as decepções da minha vida vão cada vez me puxar mais para baixo. Terceiro lugar, ela é a motivação que precisamos para viver, como eu acabei de dizer. E ela é a demonstração de que Deus pode transformar aquilo que está morto. Como é o tema da mensagem, Deus pode transformar em 3 dias. Ele pode transformar em 3 dias a morte. Você tem alguma coisa na sua vida que está morto? Você tem alguma coisa na sua vida que você diz, acabou, isso aqui não dá mais? Tem alguma coisa? Porque para Deus não existe impossíveis. Ele é o Deus que pode transformar a história do universo em 3 dias. Ele é o Deus que pode transformar a sua história no abrir e piscar de olhos. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode trazer à vida aquilo que está morto. Em último lugar, porque Ele vive, nós sabemos que Ele governa, Ele tem o controle da história nas mãos. E se Ele tem o controle da história nas mãos, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o nosso Deus. É o nosso Deus. É o Deus que controla a sua vida, Pamela. É o Deus que controla a sua vida, Rivaldo. É o Deus que controla a sua vida, Gabriel. É o Deus que controla a sua vida. Ele tem a sua história nas mãos dele. E a ressurreição é a sua garantia, já que a sua história pertence ao Senhor. Ao Senhor. Essa é a mensagem da Páscoa. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o nosso Redentor vive, Ele não está morto. E Ele é a certeza de que nós também viveremos para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tão grande salvação, por tão grande garantia. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, nós te louvamos, Filho, nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. É em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.